vamos continuar então com nossos conteúdos, o conteúdo que a gente estava trabalhando. Na semana passada a gente fez uma revisãozinha, né, dos números racionais, então vocês tinham lá operações com números racionais. Então hoje a gente vai começar um conteúdo novo. Esse conteúdo novo se chama equações de primeiro grau, tá? Bom, equações de primeiro grau. Então, para a gente entender o que é equação, primeiro a gente tem que entender o que é uma sentença, tá? Uma sentença matemática, ela pode ser verdadeira ou falsa. Bom, o que seria isso? Então, vamos lá. Um exemplo de sentença verdadeira é a seguinte, ó. 15 mais 10 é igual a 25. Por quê? Porque 15 mais 10 é 25, então essa minha sentença ela é verdadeira. A gente costuma dizer que sentenças, elas, principalmente quando a gente está trabalhando em equação, elas são uma igualdade. Então, a gente vai ver se essa igualdade é verdadeira, tá? Ali no caso, ó, 2 vezes 5 é igual a 10. Então, sim, é verdadeira. Aí, nós temos também sentenças falsas. Por exemplo, ali, ó, 10 mais 3 é igual a 18. Não, né? 10 mais 3 é igual a 13. Então, como a minha igualdade ali é falsa, a gente chama essa de sentença falsa. A mesma coisa acontece ali, ó. 3 vezes 7 é 21. Então, não é 20. Então, aquela sentença ali, ela é falsa. A gente também precisa entender a diferença entre sentença aberta e sentença fechada, tá? O que é uma sentença aberta? Sentença aberta, ela possui elementos desconhecidos. Então, essas sentenças abertas, a gente chama elas de... elas possuem elementos desconhecidos, que esses elementos desconhecidos são as variáveis ou as incógnitas, né? As letras. Então, ali eu vou trazer um exemplo para vocês. X mais 4 é igual a 9. Então, essa é uma sentença aberta, onde x é a variável. X mais y é igual a 20. É uma sentença aberta, onde x e y são as variáveis. A gente tem uma sentença fechada quando ela não possui variável incógnita. Então, são como a gente estava fazendo os exemplos anteriores lá, quando eu estava dizendo de sentença falsa ou verdadeira, tá? Aí, aqui nós temos sentenças que são fechadas, porque elas não têm variável incógnita, elas só têm números, ok? Bom, então uma equação... tá? Ela nada mais é que uma sentença matemática aberta, tá? Que apresenta um sinal de igualdade. Então, para ser equação, tem que apresentar um sinal de igualdade, tá? Seguindo, então, ali, ó, x menos 3 igual a 13. A variável, no caso ali, a minha incógnita é x, ok? Ela é uma sentença matemática aberta. E a gente tem ali 3y menos 7 igual a 15. A minha variável é o y, a minha incógnita é o y. Então, nós temos ali, então, as duas sentenças, tá? A expressão antes do igual, né, a gente chama de primeiro membro, e após o igual, a gente chama de segundo membro. Bom, agora que vem a parte mais importante desta nossa aulinha, tá? O que acontece? A gente tem um método, né, para resolver, a gente tem alguns métodos para resolver a equação de primeiro grau. A gente vai começar hoje com as equações de nível mais fácil, e aí depois a gente vai dificultando, ok? Então, hoje a gente vai começar com a primeira propriedade, porque o que acontece? Quando a gente resolve a equação de primeiro grau, a gente faz uso das propriedades, então, da adição, da subtração, da multiplicação e da divisão, para poder resolver, né? Então, agora a gente vai usar a primeira propriedade da soma, tá? Que diz que se a gente soma ou subtrai dos dois lados da igualdade, tá? A mesma coisa, quer dizer que eu tenho uma sentença equivalente, então ela vai ser igual dos dois lados. Observem ali, ó. Se a gente resolver 3x menos 5 igual a 5, tá? Bom, o que eu vou fazer? Eu vou somar 3 e vou somar 3 dos dois lados da minha equação, olhem ali, ó. Então, ficou x menos 3 mais 3 e 5 mais 3. Então, o que eu tenho? X mais 0 igual a 8. Logo, x igual a 8. Então, quando a gente soma duas coisas iguais nos dois lados da equação, eu mantenho igualdade e aí eu consigo resolver ela dessa maneira. Isso aqui, então,
Olha, eu tenho outro exemplo, x mais 2 igual a 7. O que eu vou fazer? Eu vou diminuir 2 dos dois lados. Como que eu escolho esse número que eu vou somar ou diminuir? Sempre eu pego o número que tá do lado do x ali, ó, nesse caso é o mais 2, eu vou usar o simétrico, né, o oposto ao simétrico dele. Então, no caso, ali vai ficar x mais 2 menos 2, igual a 7 menos 2. E aí, nós temos, então, deixa eu tirar meu óculos que eu não reflexo. Gente, não repara na minha olheira. Vamos lá, seguindo. Então, a gente usa ali x mais 0 igual a 5, logo x igual a 5. Essa propriedade, gente, ela me garante, então, tá? Que eu posso passar um termo para o outro lado substituindo o sinal. Na verdade, a propriedade é somar ou subtrair, né, o número dos dois lados da equação. Só que a consequência disso é que, o que eu faço? Deixo letra de um lado e passo tudo que é número para o outro. Observem ali, ó. Eu tenho x menos 3 igual a 5, tá? O que vai fazer? Eu vou deixar o x do meu lado esquerdo, tá? E vou passar o menos 3 pro outro lado. Só que para eu passar para esse outro lado, o que acontece? Ele tem que mudar a operação. Então, a operação dele, nesse caso, é subtração. Quando ele passa para o outro lado, ele vai fazer a operação oposta. Qual é a operação oposta à subtração? Adição. Então, meu 3 passa somando. Logo, então, a gente tem que x igual a 8. Então, a gente pode resolver tanto desse jeito, como somando dos dois lados da igualdade, tá? Os valores, como eu expliquei no slide anterior. Ó, agora eu vou botar a outra equação. X mais 2 igual a 7. Mesma coisa, o 2 está somando. Quando ele passar para o outro lado, ele vai ir diminuindo. Logo, então, eu vou ter 7 menos 2. E x vai ser igual a 5. Beleza? Então, essa foi a nossa aulinha de hoje sobre equação, tá? Vocês têm alguns exercícios para resolver dessas equações mais simples e na semana que vem a gente vai dificultar um pouquinho, tá bom? Então, bons estudos e qualquer dúvida, chama no WhatsApp.